Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor José Claudinei Lombardi. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Pedro Paulo. O prazer é todo meu em estar nesse programa. O professor Lombardi ele tem uma trajetória muito particular, porque, tendo feito Ciências Sociais aqui na Unicamp, seguiu depois pela agronomia, mas se dedicou em seguida ao campo da educação, e é professor da nossa Faculdade de Educação, tem uma larga trajetória não só na educação, como na história da educação, e mais especificamente na questão das teorias sociais, aplicação social da disciplina, e em particular a questão do marxismo e a educação, que é tema de sua pesquisa a longo prazo, um livro recém-publicado. Então, gostaria de começar, professor Lombardi, com essa questão que é o que é o marxismo e qual a sua relevância para a educação. Tá bem. Bem, tentei sintetizar um pouco o resultado dessas discussões, desses estudos que venho fazendo na minha tese de livre-docência, né? E que teve uma parte dela, parte essencial da discussão sobre marxismo e educação, publicada o ano passado, final do ano passado, né? E as duas outras partes estarão sendo publicadas este ano, né? No livro publicado, incido sobre a relação marxismo e educação, puxando pela tese, né, que eu pretendo defender, que a partir do marxismo não dá para discutir a educação solta em si mesma, né, como uma instituição, né, daí a escola, ou como uma problemática, como uma ideia solta no tempo, né, que nós temos que inseri-la no contexto em que ela se realiza e, a partir deste contexto, pensar o seu processo de transformação. Então, quer dizer, o marxismo entrando como um contexto histórico, concreto, no qual se insere a educação. Exatamente. E aí a minha tese específica é que, desde o marxismo, a educação tem que ser pensada a partir da categoria modo de produção. Ou seja, é a partir do modo de produção que a educação se insere, né, não como algo solto, particular, mas se insere dentro da totalidade histórico-social, sem estar pensando nos determinismos, nos mecanicismos e coisas desse tipo, mas pensando em discuti-la, né, qual é a questão de educação que se coloca num tempo e, a partir daí, tentar entender como ela se coloca no interior dos modos de produção pelos quais diferentes sociedades no tempo produziram a sua existência. A tese em si é essa, né? A sua questão anterior, a questão do marxismo, né, eu procuro discutir de maneira mais ampla nas duas partes anteriores. Na primeira parte, eu, de certa forma, coloco o marxismo tentando responder à educação, se nestes tempos de acelerada transformação, pós-queda do Muro de Berlim, né, em que todas as grandes concepções filosóficas e científicas estão sendo questionadas de maneira radical, se é possível ainda falar da atualidade do marxismo. Então, essa é a primeira discussão que eu vou estar levando na primeira parte do meu trabalho. E o professor acha que é pertinente o marxismo hoje? Por quê? Tá. Eu acho até por causa que o senhor mencionou a queda do Muro de Berlim, quer dizer, por isso que eu estou perguntando, quer dizer, como é que encara essa questão do mundo depois desse problema do socialismo real e tal? Tá bem. Eu acho que o marxismo ele mantém a sua atualidade, né, filosófica, científica, e também política, por duas razões básicas. Uma de ordem lógica, né, própria dos desenvolvimentos e transformações do
da filosofia da ciência, e outra por razões históricas. Acho que a primeira, por razões históricas, é mais fácil, né, de tá sendo entendida. Apesar da queda do Muro de Berlim, da gravíssima crise do socialismo real, né, o marxismo nasce no século XIX, pretendendo ou constituindo-se numa análise crítica do modo capitalista de produção. Ora, é exatamente o modo capitalista de produção que continua vigente, né? E a crítica mais radical que ainda se tem do modo capitalista de produção é exatamente o marxismo. Veja que com a crise desencadeada a partir de 2008, por mais contraditório que possa parecer, é exatamente a obra de Marx e principalmente a sua grande obra, que é o Capital, que voltou a ser best-seller. Muito sintomático. Muito sintomático disto que eu estou tentando dizer, que é a atualidade do marxismo, né? E é impressionante, e eu inclusive vou estar colocando no interior do trabalho, né, que mesmo os mais elaborados intelectuais da burguesia e da grande burguesia financeira, né, como Soros, por exemplo, é um dos... Você pensa nos intelectuais, né, representantes a nível internacional e no Brasil, na verbalização de um Delfim Neto, por exemplo, né, vão estar exatamente colocando que o marxismo ele mantém uma vitalidade grande enquanto teoria explicativa do funcionamento do modo capitalista de produção ou do capitalismo, né, inclusive antevendo com mais de século que o capitalismo inevitavelmente passaria por graves crises, passaria por um processo de centralização, de concentração de capitais, de meios de produção, etc, etc. E uma das categorias mais que sofreram uma crítica visceral há algum tempo foi que na crise capitalista haveria tendencialmente uma queda da taxa de lucro. Né? E exatamente a crise veio desvelar que Marx estava correto, né? Porque o capitalismo, para conseguir estar existindo e ultrapassando as suas crises, tem que desenvolver tecnologia, tem que reduzir os custos de produção, tornando as mercadorias mais baratas. E, portanto, para isso ele tem que achatar a sua própria taxa de lucro. Né? Quer dizer, isso mostra que, do seu ponto de vista, primeiro, o marxismo ele é não só relevante, como ele é o que descreve esse sistema capitalista, suas contradições, seus conflitos. Agora, e como isso atinge a escola e a educação? Porque o que a gente pensa é em que medida a escola contribui ou não para que esse sistema de exclusão, de concentração, se reproduza. Você me permite, antes que eu só está fazendo uma breve observação, que eu coloquei que a atualidade do marxismo no entendimento ele se coloca por um duplo ponto de vista. Segundo fator, o histórico e o lógico ou o científico, né, o filosófico científico. Do ponto de vista científico, veja que acompanhando a crise do capital, se produz uma série de teorizações que buscam caracterizar a crise das filosofias e das ciências vinculadas aquilo que eles chamam de razão moderna. As perspectivas que objetivam analisar as coisas na sua totalidade, que buscam entender que há
uma logicidade, há uma razão por trás do que ocorre em todas as dimensões do mundo e também na história da sociedade humana. E com a crise também essas teorizações entram em crise, né? Ou seja, se pretendiam ser uma crítica da razão moderna, foi a crítica da razão moderna que com a crise acaba entrando na contramão. Essas teorizações que nós chamamos de pós-modernas, elas que acabaram desvelando-se que não passavam de grandes ideologizações, né, da própria burguesia decadente, né, num mundo em que as grandes concepções entram em crise, a pretensão de elaborar uma teoria da crítica da crise acaba ela própria desvelando a sua desatualidade, né? E com isso, as teorias que antes eram criticadas, elas voltam a ter relevância. Inclusive no nosso campo de investigação, a história, você vê que as narrativas que buscam entender as regularidades, buscam um entendimento da história que possibilite o entendimento da existência ou não das leis que regem o próprio movimento. E se pensar, é lógico que a gente não pode ter uma bola de cristal para pensar no futuro, mas é possível que a gente pense que o futuro, né, ele é uma decorrência do presente e que em suas linhas gerais não há um fim da história. Né? Ou seja, há uma revitalização das grandes teorias da modernidade, né? Inclusive das grandes teorias totalizantes, globalizantes da modernidade. Então, eu tento puxar um pouco a discussão acadêmica por aí, né? com esse duplo motivo de ordem lógica e de ordem histórica, e é lógico que numa perspectiva mais acadêmica, mais, né? E aí, sim. Não, então, aí eu ia aproveitar que você mencionou o livro do Fukuyama, que justamente se chamava O Fim da História, referindo-se a esse período depois da crise do socialismo real, e que tudo estaria muito tranquilo, muito bem, numa mesma direção, e as coisas não foram assim dessa maneira. Porque se pensava que com o fim do socialismo real só restava, né, o modo capitalista de produção, e o liberalismo, inevitavelmente, ele havia sido grande vencedor no processo histórico. E o fim da história é exatamente o desvelamento de que havia se chegado ao cume da civilização. Sim. Com ela, o liberalismo, a democracia e uma produção que satisfazia a necessidade de todos. Então, agora, esta visão é bastante ahistórica, anti-histórica, na medida em que pode imaginar que há um congelamento, né? Como se fosse possível, né? Que as coisas não mudam. Mas aí, pegando aquela questão que eu havia feito anteriormente, dizer, como o professor relaciona, então, todas essas questões do neoliberalismo, depois da crítica ao neoliberalismo, e a situação, digamos, no campo da escola e da educação. Da educação. Tá. Na minha discussão, eu tenho dois grandes momentos em que eu busco entender essa problemática. No primeiro, é entender, a partir e no interior da obra de Marx e Engels, como eles trabalharam a questão da educação e do ensino. Né? E aí o que se coloca, em primeiro lugar, eles não são teóricos da educação e do ensino. Portanto, quando abordarão essa problemática, é sempre no interior e no contexto da análise que faziam do modo capitalista de produção, da sociedade capitalista, né? A começar pela obra do Engels, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que foi a obra primeira em que essa problemática ela aparece discutida, na análise que Engels fazia da formação social inglesa, colocando a questão da educação e do ensino
não de modo geral, mas especificamente para a classe trabalhadora. Tá? Então você pega toda a obra do Marx e Engels, eles não estão preocupados em estar discutindo genericamente a questão da educação e do ensino. Eles estarão preocupados em analisar essa problemática a partir das condições e situações concretas em que ela aparece no modo de produção capitalista. Né? E é esse processo que eu tento recuperar um pouco, né? Fazendo o percurso que Marx fez no Capital, né? Discutindo como a educação se colocava no longo período de formação do modo de produção capitalista, né? Especificamente explorando e tentando encontrar a questão da educação no capítulo em que Marx discute a acumulação primitiva de capital. Né? Depois, tentando colocar como Marx vai estar entendendo a problemática da educação e do ensino quando, nesta fase de transição, a manufatura simples e complexa já aparece enquanto a forma, o modo, a organização característica da produção capitalista. Quer dizer, uma passagem de um modo, digamos, feudal, artesanal, para um modo capitalista. Isto. E na passagem, então, de um certo tipo de transmissão de conhecimento corporativo, dentro de uma corporação de ofício, para um sistema que fosse diferente. Que fosse diferente, que exigia uma organização, a organização manufatureira, em que as tarefas simples do trabalho artesanal, elas sofriam um desmonte e cada tarefa passava a ser atribuição de um trabalhador, e que Marx vai estar mostrando o quê? Que neste processo continua a haver a formação do trabalhador, a educação do trabalhador no próprio processo de trabalho, primeiro lugar. Segundo, que era necessário que, além disso, houvesse o início do convencimento ideológico da massa trabalhadora para as condições de reorganização da sociedade burguesa, com seu processo de urbanização, a exploração do trabalho do trabalhador, a desvinculação do trabalhador de todos os laços que o prendiam à terra, a seus instrumentos de trabalho, ao produto do seu trabalho e assim por diante. Então, neste momento, muito mais que a qualificação do trabalhador, e que Marx vai estar mostrando que o trabalhador ele perde qualificação. Não há uma qualificação do trabalhador sob as condições do trabalho capitalista. Há uma perda de qualificação, né? Ele não passa a dominar mais o conjunto dos conhecimentos exigidos. Ele fica restrito a certos aspectos. Isto, na produção. Por exemplo, o marceneiro, ele dominava toda a botânica da produção da madeira, os vários tipos de madeira, a física de cada uma delas, de resistência e todas essas coisas, passava a entender a química dos tratamentos de madeira, enfim, ele tinha um conjunto de conhecimentos que era extremamente vasto. Né? Quando há uma parcelização do conhecimento, ele passa a perder esses conhecimentos, porque quem passa a detê-lo é o empresário que domina e controla aquele setor da produção. Então aparece, neste momento, uma nova divisão do trabalho, né, que é a divisão entre aqueles que sabem e aqueles que fazem. Não que ela não existia, mas ela aparece na concretude do próprio desenvolvimento do trabalho e enquanto condição necessária da divisão social do trabalho. Né? E para o trabalhador, não só ele é separado dos conhecimentos, como há um processo de parcelização tal em que ele não consegue entender o processo em sua globalidade. Né? Ao lado disso, passa a ser exigido que ele tenha um outro tipo de formação moral, que ele seja convencido da racionalidade do trabalho que interessa ao capitalista. Ao capital.
interessa ao burguês, ao patrão. Né? E, ao mesmo tempo, toda a moralidade que vem acompanhando a formação do Estado-nação moderno, né? Com toda a discussão sobre democracia, participação na sociedade, os direitos e liberdades que passam a permear toda a filosofia política que vai estar compondo o período. Então, e se chega da manufatura para a grande indústria, quando, portanto, o modo capitalista de produção ele adquire as suas características básicas e fundamentais em termos de organização produtiva com a fábrica, a organização fabril da produção, a introdução da maquinaria, da grande maquinaria, né, que passa a reger o próprio trabalho do trabalhador, né? Também a educação passa a ter características diferenciadas em que, além daquelas duas dimensões que já vinham da manufatura, passa a se exigir do trabalhador o letramento. O trabalhador ele tem que ser letrado, né, porque passa a se exigir que ele domine outras características. Sim, ele passa a trabalhar com a máquina. Sim. A máquina ela exige que o trabalhador saiba ler as instruções do seu funcionamento, saiba preencher as planilhas de produção que acompanham na fábrica. Então ele tem que ter as noções básicas da escrita, da leitura e da matemática. Sim. Né? Professor Lombardi, essa nossa conversa, olha, interessantíssima, poderíamos continuar aqui, nosso tempo se esgotou, mas eu queria dizer que o nosso público acho que teve uma satisfação de ver a sua persciência, né, a sua perspicácia ao descrever as relações, as contradições, os problemas, digamos, do capitalismo contemporâneo e qual a dimensão, digamos assim, da educação nisso. Eu queria agradecer muitíssimo, professor Lombardi, pela sua disposição de estar conosco aqui, inclusive trazendo o seu livro, então eu queria agradecer muito. Tá, o prazer é todo meu. Eu que tenho que agradecer ao espaço aberto, colocando-me à disposição para a gente voltar a conversar em outras oportunidades. E fica aqui o livro para leitura e para crítica. Será uma satisfação. Eu agradeço muito e convido todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteira.